Oi pessoal, bem-vindo ao canal La Modista. A imagem pode estar meio ruim porque está chovendo muito forte aqui, com a frente fria chegando, aí eu tô tendo problema com o sinal, tá bom? Mas hoje é o vídeo da costura do corset que nós fizemos o molde no vídeo anterior. Hoje a gente vai fazer só a costura desse corsetzinho aqui, tá bom? Espero que ajude vocês. Vocês podem usar a criatividade depois, fazer cruzado, usa a criatividade, né? Porque o corset, ele nos dá essa possibilidade. Não se esquece de se inscrever neste canal, comenta, compartilha, curte este vídeo. Toda semana na quarta-feira tem vídeo novo sobre qualquer assunto relacionado à moda. Customização, modelagem, dicas de moda, indústria da moda, costura, né? Beijos, até semana que vem. Fica com o vídeo aí. Eu coloquei aqui, ó, tá o tecido principal e o tecido de forro. Estão todos aqui, eu vou cortar junto porque fica mais fácil. Depois de cortar eu vou marcar com carbono certinho, porque isso aqui é uma costura bastante delicada e ela deve ser certinho onde foi a marcação. Vou fazer o corte dele aqui, depois eu vou fazer o corte do bojo. O bojo, do tecido, é só no tecido principal, tá? Tanto o forro como o outro. Não sei bem que dá para fazer dos dois, né? Eu vou ver aqui. E depois eu vou ter que, depois que eu marcar, eu alfineto para não me perder e aí eu corto a entretela. Que bebê tá nervoso, gente? Precisa ficar drogado assim? Precisa não. Ó, eu já entretelei, tá? As duas partes principais da frente. Também, vocês lembram que eu falei pra vocês que tinha uma faixinha que a gente vai encaixar para poder colocar o ilhós? Já cortei elas de 5 pelo comprimento aqui. Na verdade, depois eu vou ver e eu já vinquei aqui, ó. Porque aí depois quando for encaixar lá fica mais fácil, tudo no ferro, tá? Não mostrei, porque todo mundo sabe como que prega uma entretela, né? Nosso passo agora, depois que eu já encaixei eles todinhos aqui, eu vou costurar as 4 partes, né? Costurar ele todinho, para depois, tanto o principal como o forro, para depois a gente abrir no ferro. Já estão todos costurados, principal e forro. Agora eu vou lá no ferro, com ferro quente, vou abrir as costuras, gente. Eu vou lá, vou fazer isso aqui, ele dá um pouquinho de trabalho, mas a gente precisa abrir isso aqui. Geralmente o corset a gente coloca o viés aqui para poder passar o ai meu Deus, esqueci o nome, né? A gente, para poder passar o negocinho, a gente coloca ele aqui por dentro. Só que este aqui eu vou fazer diferente. Eu vou colocar por fora o viésinho e vou passar por fora, porque eu quero que dê o acabamento em preto e branco, para ficar uma estrutura bonita. E depois eu vou fazer até um outro que é bem mais tradicional, que é tudo por dentro mesmo, porque a gente precisa colocar o viés aqui para poder fazer um tubinho para entrar o
esqueci o nome do negócio, depois vocês vão ver. Mas agora o nosso passo, mesmo que eu não vá colocar por dentro, eu preciso abrir todas as costuras, tanto do principal como do forro, tá? Já abri, ó, a costura, tá vendo? Já abri ele, tanto este aqui como o forrinho, estão todas abertas, tá vendo? Geralmente a gente coloca, como eu estava explicando para vocês, o viésinho aqui por dentro para poder passar a barbatana. E só que no caso nós vamos fazer diferente. Depois eu vou fazer um tradicional para vocês. Só tradicional, porque a gente faz do jeito que a gente quer, né? É moda. Aí eu vou fazer ele por fora para dar um efeitinho preto e branco para ficar bonitinho. Agora nós vamos trabalhar com o busto, com o copinho. Deixa eu procurar aqui onde está. Primeiramente eu vou lá na máquina fechar tanto o principal quanto o forrinho, tá? Vou lá fechar. Costurei, já abri. Parte de cima do bojo, parte de baixo. Pego o bojo, tecido principal e o forro, coloco ele aqui e vou alfinetando. Eu vou alfinetar porque está vendo que eu estou alfinetando ele aqui no bojinho, tá vendo? Bojo, tecido principal e o forro, para segurar ele. E eu vou fazer uma costura daqui, sigo ali, volto e termino aqui. Deixo essa aberturinha aqui porque a gente vai ter que desvirar ele, tá? Vou lá na máquina, faço essa costurinha e volto para vocês verem. Todo costurado. Agora eu vou virar ele aqui e vou arrumar as pontinhas. Geralmente quando tem algum probleminha assim na pontinha, gente, a gente pode vir com esse desmanchador de casa. Você pode ir puxando com delicadeza assim, que você consegue arrumar, tá? O que nós vamos fazer? Agora nós vamos arrumar ele certinho aqui. Já enfio isso aqui pra dentro, né? Vamos arrumar, vou arrumar ele aqui certinho, né? Só para não ficar longo, eu não vou mostrar pra vocês. Mas aí a gente vai dar uma costura certinho aqui na ponta, ao redor dele todinho, jogando o forro para trás, obviamente. Aí ele vai ficar assim, ó, igual esse aqui que eu fiz, tá vendo? Esse aqui já tá pronto. Aí depois, nós não vamos colocar nada aqui no meio, só que nós vamos ter que seguir a estética dele e colocar o viés aqui. Direito do principal, direito do forro. Nós vamos ter que casar aqui costura com costura. Eu vou alfinetar aqui a costura com costura, tanto em cima como baixo, só que a gente não vai costurar tudo, tá? Vou só alfinetar aqui, casando certinho aqui as costuras, ó, para não costurar todo e já volto. Quando fica bem costuradinho, direitinho a costuras. Agora nós vamos costurar, vou pegar só um pedacinho aqui, um dedo aqui, aí eu costuro aqui, costuro toda essa curva aqui do bojo, certo? Do busto. Fecho aqui também e costuro só mais um dedinho aqui, ok? Só essa parte que eu vou costurar por enquanto. Costurei essa parte do bojo. Agora eu vou dar os piques.
nessa parte aqui do bojo todinho. Vocês sabem que toda a parte arredondada, se a gente for virar, a gente precisa dar o pique, né? Aí eu vou virar só isso aqui. Vou virar pra dentro isso aqui, esse cantinho vai dar um trabalhinho, depois eu venho puxando tanto de um lado como do outro, para jogar ele aqui pra dentro. Tá vendo? Essa parte que já fica o cabementinho que a gente quer, certo? Certinho. Aí eu vou casar novamente aqui. Se você quiser, você tem a opção de costurar toda a parte de cima, porque aí você joga e já faz o acabamento. Só que como eu vou fazer o acabamento em viés, pela estética, né, do corset, então eu vou casar ele aqui certinho. Aí eu vou passar uma costura de segurança lá no cantinho, tanto em cima como embaixo, só para prender eles no lugar. Assim mesmo, porque depois eu vou vir com viés, porque o acabamento será em viés, tá? Agora, antes de continuar, para colocarmos o viés aqui, eu vou encaixar aqui certinho. Eu começo encaixando aqui embaixo, ó, com meio dedinho aqui, vou alfinetar. Não se preocupe, como já tem todo o acabamento, ele não vai dar trabalho não, viu? Vou alfinetar ele todinho aqui, ó. Aí eu vou lá na máquina e vou passar uma costura bem aqui. Pode ser porque eu já tenho um problema no armazenamento, gente. E eu ainda estava sem microfone, né? Eu sempre esqueço esse microfone. Bem, aí eu vou lá na máquina, né? Vou fechar aqui mesmo. Eu já tinha trocado a linha, então tá preto, não tem problema. É só no cantinho aqui, depois a gente vem com viés, tá? Aí ele vai ficar com esse efeito aqui, ó, igual esse outro mesmo. Cercadinho aqui já. Agora, este primeiro aqui, ele vai ter que ser diferenciado com muita delicadeza. Vou dobrar ele aqui para dar certinho ali e acompanhar a costura aqui. Os outros já posso fazer isso aqui, ó, direto, porque aí eu vou fechar ele lá em cima com outro viés, tá? Já costurei todos eles aqui. Só aquela aqui que eu não fechei, mas eu fechei aqui porque fica mais fácil para poder passar o... Aqui que eu faço? Eu coloco aqui, vou colocar isso aqui para vocês verem, ó. Vocês não precisam cortar a pontinha, porque tem gente que corta arredondado para não segurar, nada disso. Pode vir aqui que vocês conseguem descer ele, tá? Desceu aqui, ele pode dar um pouquinho de trabalho, porque ele tem a curva, né, da cintura, que a gente faz a curvinha. Foi lá embaixo. Esse caso aqui a gente vai perder um pouquinho disso aqui. Aí eu corto aqui. Aí agora eu vou vir fechar aqui. Isso eu faço em todos. Aqui também eu fecho, tá? Aí eu já coloco a barbatana, para depois a gente vir com os viés em cima e embaixo, tá? Isso aqui, já coloquei aqui as barbatanas, tá? Elas estão aqui dentro. Isso aqui, ó, é que a gente coloca aqui dentro do viésinho aqui do bojo, tá? Para poder firmar isso aqui. Vou colocar ele aqui também, aí eu venho com o viés para poder fechar em cima e embaixo. Já está tomando forma, já fiz em cima, embaixo. Nós vamos agora colocar aqui, ó. Como a parte aqui de cima já está dobradinha, então vou colocar ele aqui, já está vincado certinho. Aqui, gente, eu vou colocar ele, encaixar ele como fosse um viésinho
formando aqui tudinho. Não é para deixar mais uns 2 centímetros para lá, não. É para encaixar certinho aqui, tá? Até lá embaixo. Aí para depois a gente, desse lado a gente coloca o viés, do outro lado os ilhós e do outro lado o zíper, tá? Só vou dar um tempo aqui, vou terminar depois que eu vou mexer com o almoço agora, tá bom? Pessoal, eu arrumei aqui, ó, porque ele tava muito grosso, eu achei ele feio. Aí eu tirei e arrumei aqui, tirei até a faixa preta ali de cima, que eu acho que fica melhor. Aí, essa aqui que é a parte onde a gente vai colocar o zíper, eu coloquei um viezinho, tá aqui, um viezinho, porque o nosso zíper é destacável, e eu vou colocar o zíper aqui de baixo. Como ele é destacável, essa parte aqui embaixo ela é mais importante, então eu vou encaixar ela certinho aqui. Vou alfinetar tudinho, aí aquela parte que sobrar, a gente vai ter que cortar, né? Aí eu vou dar uns pontos à mão com fio, para ele não ter que escapar lá em cima, tá? Então vou alfinetar aqui para poder encaixar ele e costurar o zíper. Já peguei o zíper aqui, tá vendo? Depois eu vou cortar aqui para poder fazer esse acabamento aqui, vai ser a mão. Agora nós vamos aqui para as costas. Nas costas, aqui, eu vou ter que marcar aqui. Vou marcar primeiro de um lado só, uma diferença de 2 centímetros entre um e outro, onde eu vou colocar os ilhoses. Aí, eu marco do outro lado, certinho, para ver quantos ilhoses vai dar. Não tem o número exato, gente, é quanto der, uma diferença de 2 centímetros de um para outro. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu já anotei aqui. Agora eu vou colocar os ilhoses, tá? Eu separei eles, né? Porque é um zíper destacável. Aí eu tenho isto aqui. Eu não sei o nome disso. Aí onde eu já marquei, aí eu vou forçando ele. A vantagem de ter entretela, gente, é justamente isso, porque a entretela não vai deixar o tecido rasgar, e eu vou forçando. Às vezes pode, já deu um buraquinho bom aqui, ó. Aí eu pego o ilhós, coloco aqui. Aí você pode vir até forçando aqui do outro lado, para dar uma parecidinha. Eu vou só dar uma arrumadinha aqui e volto. A pontinha apareceu aqui do outro lado. Aqui no balancinho tem duas partes, né? Essa parte tem o biquinho e essa não. Aí você vai encaixar aqui. Aí o biquinho que tá em cima tem que encaixar nesse buraquinho que tá aqui. E você força. 1, 2, 3. É o suficiente. Aí ele já fica firminho, ok? Aí eu faço isso em todos. Este aqui é o rabo de gato. Eu vou pegar 3 metros dele para poder passar pelos ilhozinhos que eu já negociei, tá? Passo, aí já faço o lacinho e ele fica para as costas, ok? E assim você faz um corset. Não esquece de dar um like neste vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Toda semana, na quarta-feira, tem vídeo novo. Beijo, até semana que vem.